Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar continuidade com os nossos estudos agora entrando no continente africano. Primeiramente, regionalização da África. Vamos identificar formas de divisão do continente em partes e as causas dessa divisão. Uma grande divisão e bastante utilizada é a África do Norte, norte da África, e a África subsaariana. O que nós encontraríamos no norte da África senão as populações nativas de camitas e semitas, área de religião islâmica, área de expansão do islamismo, com o idioma árabe nas suas diferentes variantes e com o IDH relativamente mais alto. Nós vamos ver uma sequência, o continente africano tem os piores indicadores sociais do mundo, mas dentro do continente africano, as melhores condições de vida aparecem em média nessa porção setentrional do continente. Ao sul do deserto do Saara, nós encontraríamos a África subsaariana, populações negroides diversas. Falar negro, assim como falar branco, é uma generalização. Há diferentes etnias que se caracterizam com pele mais clara ou pele mais escura. Há diferentes grupos negroides, portanto, na África subsaariana, com religiões nativas, normalmente é dito religiões animistas. Mas se eu não coloquei aqui no alto religião monoteísta, eu não vou colocar aqui religião animista. Monoteísmo, existe um princípio formador e mantenedor da realidade. Deus, Alá, Jeová. No animismo, pensa-se diferentemente. Esta realidade é uma realidade derivada de uma realidade espiritual que a mantém, que é a sua criadora. E existem formas de contato com esta realidade espiritual através do xamã, através de determinados lugares sagrados, através de determinados procedimentos sagrados. Nós temos diversidade de idiomas, assim como diversidades de populações, de grupos étnicos dessas populações negroides. E nesta região da África é que aparecem alguns dos piores IDHs. Nesta região da África subsaariana, nós encontramos uma região em especial denominada Sahel. E o que é o Sahel? Trata-se da área meridional do deserto do Saara, a área de limite sul do deserto do Saara, em regiões de clima semiárido. Trata-se da principal área de desertificação da África na atualidade, uma das regiões mais pobres do continente e ainda marcada por conflitos civis, inclusive com o uso da água como instrumento de coação sobre as populações. Condições climatobotânicas. A África tem uma peculiaridade, ela é atravessada bem na sua porção intermediária pelo Equador, fazendo com que haja então uma simetria climatobotânica do centro para o norte e do centro para o sul. Vejamos. Aqui nessas áreas cortadas pela linha do Equador, nós temos as regiões de mais altas temperaturas e pluviosidade do continente africano, climas quentes e úmidos, avançando para o norte, avançando para o sul, redução da pluviosidade até as áreas de deserto, deserto do Saara aqui ao norte, deserto do Kalahari aqui ao sul. Um detalhe importante, vejam, o deserto do Saara avança da costa oeste até a costa leste do continente africano. Já o deserto do Kalahari não, ele está restrito ao litoral do Oceano Atlântico. Isso porque deste outro lado, no Oceano Índico, há uma corrente marítima quente, a corrente das agulhas, enquanto nesta porção, o litoral do Oceano Atlântico, onde há o deserto do Kalahari, é banhado por uma corrente marítima fria, a corrente de Benguela, que contribui para a redução ainda maior da pluviosidade, da umidade na região. Se há uma simetria climática, desde o clima equatorial no centro até o clima de deserto no centro-norte, centro-sul e o clima mediterrâneo nos extremos norte e sul do continente, há também uma simetria de formações vegetais nas áreas quentes e chuvosas, floresta latifoliada equatorial, avançando para as áreas tropicais de savana, as áreas semiáridas estépicas. Deserto, vegetação de deserto, e no extremo norte, no extremo sul do continente, vegetação mediterrânea nas áreas de clima mediterrâneo, comprovando, portanto, essa ideia de simetria climatobotânica do centro para o norte, do centro para o sul do continente. O continente africano, como eu sugeri no primeiro slide, é marcado por alguns dos piores problemas sociais do mundo.
Problemas sociais, vejam a expectativa de vida. Em 2019, alguns dos países no mundo com menor expectativa de vida se encontravam na África subsaariana. No continente africano, em geral, as condições, vejam, são precárias, mas no norte do continente nós encontramos expectativa de vida semelhante, por exemplo, à de alguns países latino-americanos, né? Agora avançando para a África subsaariana, em especial na região do Sahel, as piores expectativas de vida. Além disso, há problemas de doenças no continente africano, como, por exemplo, a epidemia recente de ebola e também o vírus da AIDS. Mundo, taxa de mortalidade relacionada a HIV, mortos por 100 mil habitantes. Na África subsaariana, as piores condições de contágio pelo vírus da AIDS e morte pelo vírus da AIDS. Esses problemas do continente africano, eles não são endógenos, eles não são nativos do continente africano. Esses problemas foram levados até o continente africano e são deixados lá hoje por uma herança colonial. A partir do século XIX, principalmente, com a maturação do capitalismo industrial na Europa, havia crescentes necessidades na Europa de áreas para investimento, para exploração de recursos naturais. E daí a Ásia e a África viabilizarem estas condições de maneira impositiva, desde as necessidades europeias e sem respeitar as necessidades das diferentes populações africanas. Isso se evidencia na Conferência de Berlim, que cria uma divisão política segundo as necessidades das potências europeias para sua exploração. Divisão política esta que, a partir do processo de descolonização, se manteve mais ou menos igual. Portanto, de colônias se tornaram países independentes, mas na mesma divisão política aproximada da velha Conferência de Berlim. A gente evidencia isto, entre outros, através desses dois mapinhas. Aqui nós temos a divisão étnica do continente africano, que não tem qualquer relação com a divisão política do continente africano. Então, isto mostra uma divisão política que eu denomino exógena. Eu não gosto da denominação divisão política artificial. Toda divisão política é artificial. Toda divisão política é o resultado de um esforço da sociedade. Mas esse esforço é nativo das próprias populações ou ele foi levado, imposto por populações estrangeiras? A divisão política europeia está enraizada em fatores internacionais mundiais, sim, mas principalmente na história do próprio continente europeu. Não é o caso do continente africano, que tem uma divisão política fora, genia, origem, que se origina fora do continente, principalmente a partir da Conferência de Berlim. A gente tem uma prova disso através das fronteiras geodésicas. Fronteiras geodésicas usam conhecimentos geodésicos para separar países ao invés de acidentes geográficos, como rios, cadeias de montanhas. Vejam, por exemplo, a fronteira entre o Egito e o Sudão, a fronteira entre o Egito e a Líbia. Então nós temos fronteiras que são segmentos de reta, fronteiras geodésicas, que não foram produzidas pelas próprias populações do continente, foram impostas pelo colonizador europeu. Da mesma forma, para mais facilmente exercer poder, é interessante para o colonizador europeu ter elites políticas nativas submetidas às suas necessidades. Nós termos elites políticas exógenas. Há, portanto, países que se constituem no processo de descolonização, mas que são voltados às necessidades, têm elites políticas que se voltam às necessidades estrangeiras e têm, consequentemente, força para se impor sobre o restante da população, para se impor sobre as outras etnias que estão dadas no território a partir de estados autoritários e tem elites políticas exógenas fortalecidas pelo velho colonizador europeu. Nós vamos ver na próxima aula como isto suscita uma questão de permanente instabilidade entre os países africanos e dentro dos países africanos, em conflitos civis, em guerras civis. As atividades econômicas do continente africano são basicamente voltadas ao setor primário, à extração e exportação de combustíveis, petróleo, em especial também gás natural, também carvão mineral, além da exploração de outros produtos minerais e produtos da agropecuária, em geral, então, para exportação, tendo em vista a baixa atividade econômica industrial no continente africano.
Isso faz com que essas potencialidades econômicas sejam, na prática, fortemente limitadas ao desenvolvimento. Vejamos por quê. Exploração de recursos naturais, baixa demanda de qualificação profissional. As atividades do setor mineral, as atividades do setor agropecuário de larga escala não demandam massivamente força de trabalho qualificada. Trabalhador de baixa qualificação tem baixa remuneração, contribuindo para a concentração de renda, o que é uma característica do subdesenvolvimento. Se o trabalho não exige maior qualificação, não há maior investimento em escolarização, mantendo, portanto, boa parte da população africana fora do ambiente escolar, fora até mesmo de condições de alfabetização. Além do que as exportações de produtos primários são produtos de baixo valor agregado que não geram recursos para investimento no próprio continente africano. Além desses problemas, vejam, pequena integração regional. Recentemente, foi criado entre os países africanos o ideal de uma zona de livre comércio, mas é muito difícil se efetivar essa zona de livre comércio tendo em vista a exportação de produtos primários e, consequentemente, a infraestrutura de transporte, que é voltada para o litoral, para exportação e não para a integração das diferentes regiões dos diferentes países africanos. Finalmente, a fragilidade de governos frente aos interesses externos e com consequentes tensões políticas domésticas, o que nós vimos no slide anterior, a ideia de governos autoritários que submetem à força as diferentes etnias dentro do território e se submetem às necessidades estrangeiras e, portanto, não se relacionam, governos que não se relacionam uns com os outros coletivamente para o fortalecimento político dos países do próprio continente africano. Tudo bem? Vamos aprofundar na próxima aula justamente o problema político ou geopolítico do continente e os conflitos nas tensões políticas que ocorrem no continente africano. Era isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.